Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula falando agora de geometria plana. Nós temos aqui uma proposição pedindo para que nós achemos a área da figura achurada. Essa figura achurada é uma semicircunferência. Bom, a área da semicircunferência ela é dada como πr ao quadrado sobre 2. Então já deu para perceber ali que a gente não tem o raio, a gente precisa encontrar esse raio. Quais são as informações que ele nos dá a respeito do problema? Ele diz que esse segmento aqui, eu vou colocar nome nos vértices, A, B, C, e aqui um H. Ele diz que o AH mede X. Do H até o B mede X menos 3. E do A até o B mede X mais 3. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras, evidentemente, aqui, né? Então, no triângulo AHB, então, teorema de Pitágoras, vou chegar para cá para não ficar fora do foco, o quadrado da hipotenusa, X mais 3 ao quadrado, é igual a quê? A soma dos quadrados dos catetos. Então, vai dar x ao quadrado mais x menos 3 ao quadrado. Lógico, produto notável, né? Quadrado da soma e quadrado da diferença aqui, né? Então, o que a gente tem que fazer? Desmembrar aqui, né? Quadrado do primeiro mais, como é o quadrado da soma, é mais 2 vezes o produto do primeiro vezes o segundo, 6x, mais o quadrado do segundo. Isso é igual a x ao quadrado, mais, aqui é o quadrado da diferença, é o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o produto do primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Podemos cancelar aqui o 9 com 9, o x ao quadrado com o x ao quadrado aqui, e aí vamos passar esse mais 6 para o outro lado da igualdade, ficando com a expressão assim, ó, x ao quadrado menos 6x, que já estava lá, passei esse mais x para lá, menos 6x, igual a zero. Lógico que nós temos x ao quadrado menos 12x igual a zero. Uma equação incompleta do segundo grau, onde o A é 1, o B é menos 12 e o C é 0. Quando o C é 0, a gente coloca o fator comum em evidência, ou seja, a gente fatora, né, esse binômio, né? A gente fatora ele. Coloca o fator comum em evidência, o fator comum é aquele que aparece nas duas parcelas com o menor expoente. Então, eu pego o x ao quadrado, divido pelo fator comum, x ao quadrado por x, dá x, menos 12x por x dá 12. E aí a gente chega numa propriedade do produto de dois fatores que a igualdade é zero. Isso só vai acontecer e será possível se o x for igual a zero ou o x menos 12 for igual a zero. Logo, o x, passando o menos 12 para o outro lado, dá 12. Bom, a gente encontrou dois valores para a equação do segundo grau, o que não é incorreto. Está corretíssimo. Esses dois valores satisfazem a nossa equação. Entretanto, esses dois valores ele não satisfaz a nossa figura, uma vez que x sendo zero está incoerente, não existe distância aqui, segmento aqui, que é zero, né? Se existe uma distância do ponto A ao ponto H, não pode ser zero. Então, a gente despreza esse valor zero e considera como sendo 12. Então, o x é 12, né? O x aqui é 12. Aqui, o nosso... Esse lado aqui, ele mede 12 mais 3, 15. E este lado aqui mede x menos 3, que é 12 menos 3, que dá 9.
Só que eu gostaria que vocês observassem o seguinte, nós estamos diante de um triângulo notável, um triângulo pitagórico. O 9 é a mesma coisa que o 3 vezes o quê? Vezes 3. O 5, o que é? Qual é o fator que está multiplicando o 5? É o 3 vezes quem? Vezes o 5. Porque ele é a hipotenusa, né? A hipotenusa é 5 no triângulo pitagórico. E aqui o 12 é o 3 vezes quem? Vezes 4. Beleza. Pessoal, sempre que a gente estiver diante de um triângulo pitagórico, a gente vai pensar desta forma aqui agora, tá? Isso é um conceito que a gente vai trabalhar a partir de agora. Deixa eu desenhar aqui, rascunhar ele aqui mais ou menos. Isso sempre vai acontecer, tá, pessoal? Quando eu tiver um triângulo do tipo 4, seria até interessante eu ter colocado aqui na verdade, nem precisava colocar essa altura aqui não, pessoal. Essa altura aqui eu coloquei desavisadamente. Mas dá para apagar aqui. Então, quando eu tenho um triângulo retângulo do tipo 4, 3, né? Vou colocar mais coerente assim o lado proporcional sendo mais coerente, né? E 5, né? Aqui o ângulo reto, né? Ângulo de 90 graus. Não existe só esse triângulo pitagórico. É lógico que nós reconhecemos que se eu multiplico os lados por um número, uma constante, né? Todos os lados, hipotenusa e os catetos, eu vou encontrar um outro triângulo pitagórico que tem lados múltiplos dos lados do triângulo pitagórico inicial. Tudo bem? Foi o que aconteceu ali. Nesse caso aqui, o fator de proporcionalidade, né, que multiplicou, que eu multipliquei os lados, é o fator 3. Então, a gente pode entender que num triângulo pitagórico genérico é 3K, 4K e 5K. Agora, uma coisa interessante que eu nunca comentei em nenhuma aula falando sobre triângulo pitagórico é o seguinte: sempre, 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 o lado oposto, o ângulo oposto ao lado de 4 ou múltiplo de 4, ele sempre, sempre, sempre vai medir 53 graus. Só um instantinho. 53 graus. Então, esse lado aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, que ele se opõe ao lado que mede, ou o cateto, né, que mede 4, ou múltiplo de 4, o ângulo dele é 53 graus. E o que se opõe ao lado que mede 3 ou múltiplo de 3 vai ser 37, uma vez que a soma vai ter que dar 90, porque 90 com 90 dá 180. Por que a gente está falando isso? Porque nesse exemplo aqui, o nosso lado, a constante de proporcionalidade
foi 3. Mas quando você olhar para o triângulo ABC, olha o que você tem no triângulo ABC. No triângulo ABC você tem a seguinte denotação aqui. Eu vou fazer desse lado para não atrapalhar calcular a área lá. Lógico que a gente está fazendo grosseiramente aqui, né, pessoal? Então, ó, esse aqui é o ângulo de 90 graus. Olha o que a gente tem naquele triângulo ABC. Nós temos esse ângulo aqui, esse lado aqui que mede 15. No triângulo ABC, olhando esse triângulo AHB, o que eu falei sobre o ângulo que se opõe ao lado 4? Mede 53. Tá, se ele mede 53, perceba, se aqui é 90 e 53, esse ângulo aqui vai ser 37. Beleza. Mas se esse ângulo aqui é 90 graus, acompanha comigo. Se ele é 90, nós podemos afirmar que este ângulo aqui mede 53 e que este ângulo aqui, ó, do triângulo ABC, e aí você esquece, porque aí nós já concluímos que esse ângulo mede 90 e aqui mede 53, logo este ângulo aqui mede o quê? 37 graus. Agora nós vamos estar olhando apenas para o triângulo ABC. ABC, o triângulo maior, tudo bem? Então vou transportar esses ângulos para cá, ó. 53, que se você observar, ele é o diâmetro da minha semicircunferência, e aqui 37. Olhando aqui para o nosso esquema do triângulo pitagórico, que tem uma constante de proporcionalidade multiplicando os lados, eu posso concluir o seguinte, que a minha constante de proporcionalidade no triângulo ABC vai ser o seguinte, ó. Lado oposto ao ângulo de 37 graus. Vai ser sempre 3K, né? 3K vai ser igual a 15 no nosso caso aqui, o do ABC. Então, nós vamos achar a constante de proporcionalidade para o triângulo grandão. 15 sobre 3. Logo, a nossa constante de proporcionalidade aqui vai ser o quê? 15 por 3 dá 5. Isso quer dizer o seguinte, que o lado desse triângulo pitagórico, que ele é pitagórico, uma vez que os ângulos são 53 e 37, a constante, os lados estão sendo multiplicados por 5. Quer dizer o seguinte, que este lado aqui, ó, é 5 vezes 4. Que a hipotenusa do triângulo grandão aqui, ó, não nos interessa, né? Só nos interessa esse lado aqui. Nem vou fazer aqui, para não fazer confusão. Então, se esse lado aqui, olha lá, olha a nossa figura. Se esse lado é o diâmetro e ele vale 20, então, ó, 2 vezes o raio é igual a 20. Ah, então o raio é 20 dividido por 2, logo o raio é 10 unidades. Legal, achamos o raio. Vamos calcular a área da semicircunferência agora? A área da semicircunferência vai ser π vezes o raio ao quadrado dividido por 2. Então, a área da semicircunferência vai ser 100
π sobre 2, 50 π unidades de área. Pode ser escrito assim, uma vez que ele não determinou se é metro, decímetro, centímetro, milímetro, etc. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e aperte o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados aqui no nosso canal. Agradeço a todos que estão participando das aulas aí, que às vezes comentam alguma questão. Isso faz crescer cada vez mais o nosso canal. Muito obrigado mesmo. E até a próxima videoaula.